por Ele ser todo poderoso, que Ele pagou um alto preço por você. Por Ele ser todo poderoso, que Ele convenceu você para estar aqui nessa noite, né, mano? E por Ele ser todo poderoso, eu tenho a plena certeza que hoje Ele trata a sua alma. Hoje Ele tira você do cativeiro. Hoje Ele trata, meu amado, o seu íntimo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tenho uma plena certeza que Deus trouxe você aqui nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Glórias ao Senhor. Jesus é bom, meu amado. E até aqui tem tratado a nossa alma. Aleluia. Mano, pegue a palavra de Deus em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para nós, meu irmão. Aleluia. Glórias ao Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. O versículo é o de número 34. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. O versículo é o de número 34. Louvado é o nome do Senhor, meu irmão. Glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Aquele que foi encontrando, meu amado. Aleluia. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, ó. E ele disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Repetindo. E ele disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal, diz a palavra de Deus. Tome teu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Feche teus olhos uma vez mais, meu amado, e ore juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, meu santo e maravilhoso Deus, eu louvo e eu exalto, eu agradeço ao Senhor pela tua presença aqui nessa noite, Pai. Pai santo e querido, eu lhe peço que o Senhor venha estar tocando sobre as nossas almas, Pai. Pai amado, tu conhece o tamanho da nossa dependência aqui nessa noite, Pai. Tu sabes o quanto necessitamos, meu Senhor amado, do agir do teu Espírito Santo, Pai. Pai amado, eu peço a Ti que a Tua palavra venha estar, meu Pai amado, quebrando cadeias nessa noite, Pai. Que o sangue do Teu Filho Jesus, meu Pai, venha ter poder, Pai, para estar, meu Pai, desfazendo toda a obra do maligno, meu Senhor amado. Pai santo e querido Deus, eu lhe peço que no nome do Teu Filho Jesus, Pai, o Senhor venha tocar, meu Pai, sobre cada coração, Pai, sobre cada alma aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor não venha nos deixar sozinho, meu Pai amado, aqui nessa noite, mas que o Senhor venha estar nos amparando com as Tuas mãos, Pai. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, lhe peço, meu Senhor amado, que o Teu
Espírito Santo nessa noite, Pai, possa estar nos guiando em todo o caminho de verdade, Pai. Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, com o coração puro e honesto, meu Pai amado, para ouvir tudo, meu Senhor amado, que o Senhor tem para estar comunicando ao nosso coração, Pai. Pai santo e querido Deus, tenha liberdade, ó meu Senhor amado, para estar aplicando a Tua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu te dou graças. Amém. Aplauda uma vez mais o Senhor, meu amado. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra, meu amado, para o nosso coração nessa noite. Quero falar com você um pouquinho, meu amado, nessa noite, numa breve reflexão, debaixo do tema, meu amado, a fé que nos tira do isolamento. A fé que nos tira do isolamento. Quando nós olhamos, meu amado, o versículo de número 34, vai estar falando sobre a transformação na vida de uma mulher, ao qual eu creio que não é desconhecida para ninguém aqui nessa noite. Creio eu que os irmãos já leram muitas vezes essa passagem. Creio que não só leram, mas como também já ouviram diversas pregações de diferentes pregadores em cima desse texto. Mas eu quero, meu amado, falar conosco nessa noite aquilo que Deus tem comunicado ao meu coração já há alguns dias. Quando eu olho, meu amado, a palavra de Deus, trazendo isso para o nosso coração, dizendo que a fé havia tirado essa mulher do isolamento. Quem era essa mulher, pastor Daniel? A Bíblia Sagrada não conta para nós o nome dela. O historiador vai dizer que o nome dela era Verônica, mas ninguém sabe ao certo. Mas de uma coisa nós sabemos, que há 12 anos ela estava sofrendo com um fluxo de sangue. E ninguém conseguia dar jeito. E por isso fazia 12 anos que ela estava isolada, fora da cidade de Israel, fora, meu amado, da sua aldeia, fora do convívio da sua família, fora, meu amado, quem sabe dos seus filhos, do seu esposo. Mas quando nós olhamos, meu amado, a fé na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, foi o que fez ela estar saindo do isolamento. Quando nós olhamos perante a lei judaica, a Bíblia Sagrada diz que toda mulher, quando estivesse passando pelo seu ciclo, ela deveria estar se retirando do meio da sua família. Ela não poderia estar frequentando a sinagoga, ela não poderia estar frequentando o templo, ela não poderia estar junto com a sua família, porque ela era considerada imunda. Ou seja, toda mulher, todo mês, dava uma passada por esse arraial, que é conhecido como o arraial dos imundos, dos rejeitados. Todo mês, as mulheres de Israel davam uma passada por lá. Passavam uma semana lá. Mas com essa mulher foi diferente. Com essa mulher, ela passou a viver neste isolamento. Ela não só dava uma passada, ela não só visitava este isolamento. Mas agora a vida dela passou a estar se desenvolvendo. Passou a estar acontecendo, passou a estar se desabrochando lá no isolamento. Quando nós olhamos, meu amado, a história conta que essa mulher, ela ouvindo falar de Jesus, ela resolveu ficar em seu coração dizendo: mas se ele tem feito todas essas coisas, se ele é esse homem que eles dizem ser verdadeiramente, quem sabe se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Foi o que moveu
aquela mulher para estar saindo do isolamento e ir em busca de Jesus. Eu vejo algo aqui nessa mulher que me chamou a atenção, comparando, meu amado, essa mulher com a geração que nós vivemos nos dias de hoje. Eu vejo nessa mulher alguém que batalhou, que enfrentou diversas dificuldades, não para entrar no isolamento, não para se esconder, mas para agora estar saindo do isolamento. Nós vivemos num tempo que as pessoas elas não estão mais batalhando para sair do isolamento. Elas não estão mais batalhando para sair do vale. Elas não estão mais batalhando para sair do momento de dificuldade. Mas agora, ultimamente, elas estão batalhando para entrar. Elas estão batalhando querendo ir. Por quê, pastor? Talvez por algumas deficiências emocionais, por falta de carinho, talvez por falta de amor, segundo os seus conceitos. Não, eu preciso chamar a atenção para que alguém demonstre que me ama. Então já sei, eu vou me ausentar, eu vou me isolar. E muitas vezes, meu amado, esse isolamento pode não ser só momentâneo. De ter dia para começar e dia para terminar. Às vezes esse isolamento, meu amado, pode se tornar contínuo. Quando nós olhamos, meu amado, isso nos tempos que nós estamos vivendo, a gente vê muito isso. As pessoas sendo desanimadas, as pessoas esmurecendo diante das dificuldades, perdendo as forças para batalharem, para saírem do isolamento. Na hora da dificuldade, na hora do confronto que todos nós passamos, a Bíblia Sagrada diz que nós estamos todos dia sendo conduzidos ao matadouro. A Bíblia Sagrada diz que todos nós, eu e você, travamos uma batalha. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. O que me chama a atenção, e eu sempre gosto de frisar isso, é que Paulo deixou escrito que não é a sua, não é a minha, é a nossa luta. A nossa luta é contra Satanás e contra os seus demônios. Mas quando nós, muitas vezes, meu amado, se encontramos neste combate, passamos a estar sendo confrontada pelo inimigo das nossas almas, nós temos a tendência de não querer lutar, para não ser aprisionado por ele. Nós temos a tendência, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, de querer se omitir, de querer dizer eu sou fraco, de querer dizer eu não tenho forças, e acabar se deixando ser levado cativo pelo inimigo. Quando nós olhamos, Jesus Cristo ele está operando algumas coisas nesse capítulo de número 5 de Marcos. O que me chama a atenção, meu amado, é que o que moveu o coração dessa mulher foi o que ela ouviu. O que moveu não só o coração dessa mulher, mas moveu o coração de Jairo. O que moveu o coração da multidão que estava esperando Jesus Cristo foi o que aconteceu lá do outro lado do mar. Pastor Daniel, o que aconteceu lá do outro lado do mar? A história conta que Jesus estava em Cafarnaum. A Bíblia Sagrada diz que ele disse para os seus discípulos: entrai no barco e atravessai para o outro lado, para a outra margem. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava despreocupado. Como assim despreocupado, pastor Daniel? A Bíblia Sagrada diz que ele pegou uma almofada, entrou no barco e foi dormir, foi descansar. A Bíblia Sagrada diz que se ergueu uma tempestade no meio do mar. Os seus discípulos ficaram apavorados, ficaram desesperados, irmão Dudu, até mesmo da morte, até mesmo das suas próprias vidas, ficaram com medo de perdê-las. E de repente alguém, não sei quem foi no barco, mas tomou uma sábia decisão.
De dizer, olha, com a nossa força a gente não está conseguindo remar mais. Com a nossa força não está dando mais, mas tem um aqui no barco. Tem um aqui no barco que pode solucionar o problema. Eu começo a dizer aqui para você, eu começo a convidar você aqui nessa noite, ei, sabe quando a tua alma começar a dizer para você, não tem mais jeito, você não vai conseguir passar por essa tempestade, você não vai conseguir sair deste vale, tu é fraco, tu é isso, tu é aquilo outro, ei, diga para ela, ei, aquieta-te, ó alma, porque tem alguém no barco ainda. Tem alguém aqui no barco ainda. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Sabe quando a tua alma quiser começar a gritar alto dentro de você? Sabe que nem quando a gente faz, quando recebe alguém em casa, sabe como a gente faz para as crianças? Shhh, tem gente em casa. Não é assim? Então, pega esse conselho para você. Quando começar a querer falar mais alto, a vontade de desistir, a vontade de parar, a vontade de se isolar, faz para a tua alma assim também. Diz para ela, ó, shh, tem gente em casa. Tem gente aqui dentro de casa. Alápia, súpia. Aleluia, Deus. Quando nós olhamos, meu amado, a palavra de Deus, trazendo isso para o nosso coração, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos clamaram a Jesus. Jesus, como o homem estava cansado, foi descansar. Mas como Deus, ele se levanta e diz, vento, aquieta-te. Este é o Deus que eu e você servimos. O Deus que, aquilo que eu e você não dominamos, mas quando nós depositamos a nossa fé nele, ele mostra para a gente que por mais que a nossa fé seja pequena, por mais que ele olhe para nós, irmão, e diga, homens de pequena fé, mas se a gente recorrer a ele, ele se levanta e diz, mar, aquieta-te, vento, cala-te. Ele tem esse poder. Aquilo que você não tem força, aquilo que eu não tenho força, aquilo que foge da minha capacidade e da sua capacidade, o Deus que está dentro de você, esse tem a capacidade para fazer cessar, para fazer parar, para acalmar o vento e haver bonança. A Bíblia Sagrada diz que eles chegaram na cidade de Genezaré, ou na cidade de Gadara. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus botou o pé na terra, veio alguém que estava também isolado. Veio alguém que estava, meu amado, isolado. Estava dentro de uma cidade, mas estava isolado. Estava isolado aonde, pastor Leão? Lá nos sepulcros. Estava vivendo aonde, pastor Leão? Lá no meio dos mortos. E o que me chamou a atenção, que esse homem conseguiu, a transformação, conseguiu sair do isolamento, foi porque ele veio e buscou Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ele saiu do meio dos sepulcros e veio, se prostrou perante Jesus, colocou o rosto em terra. Quando nós olhamos, meu irmão, nós vivemos uma geração assim. É só você olhar, ler o versículo de número 2, vai dizer, assim que Jesus saiu do barco, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com um espírito imundo. Versículo de número 3, o qual tinha a sua entre os sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia o amansar. Onde é que era a morada dele? Sepulcro é lugar de gente viva ou de lugar de gente morta? Às vezes a gente, meu amado, se isola dos vivos e começa a querer caminhar com os mortos. A gente às vezes não tem mais prazer na comunhão dos santos, mas agora está tendo prazer na comunhão dos filhos da desobediência. A gente quer, meu amado, se isolar dos santos,
Mas a gente tem prazer em caminhar com o filho da treva, com os filhos da desobediência, aqueles que ainda estão mortos nos seus pecados, em seus delitos, que ainda não foram vivificados por Cristo. Mas eu quero crer, meu amado, que nessa noite o Senhor está te tirando do meio do sepulcro. Eu quero crer que Deus te trouxe aqui nessa noite para você sair do meio do sepulcro, do meio dos mortos. O Senhor, meu amado, está querendo fazer você viver no meio dos vivos. Você pode ver que essa foi a palavra que Jesus Cristo disse antes de entrar no barco para ir até Gadara. Chegou alguém e disse para ele: Senhor, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Ele disse: ei, deixai os mortos sepultarem os seus mortos. É hora de sepultar os mortos. É hora de deixar os mortos e começar a andar com o autor da vida. Comece, meu amado, a andar com quem é ilimitado e não com quem é limitado. Como assim, pastor Daniel? Comece a andar com quem tem todo o poder sobre a vida, com Jesus. E não com pessoas que não têm nem poder sobre a sua própria vida. O que o Senhor está querendo dizer, pastor Daniel? Ande com pessoas que têm Jesus morando na casa. Ande com pessoas que têm Jesus como Senhor da sua alma. Quando nós olhamos, meu amado, a Bíblia Sagrada diz que esse homem, ele tinha a sua morada entre os sepulcros, estava isolado entre os mortos. Mas não foi só isso que o Senhor me fez atentar nesse versículo. A Bíblia Sagrada diz, meu amado, que no versículo 5, que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando nós olhamos, quantas pessoas se isolam, porque em vez de lançarem, deixarem para trás as pedras que foram lançadas, elas recolhem e ficam remoendo essas pedras. E por causa disso ficam no isolamento. E por alimentarem isso, ficam parecidos com as pedras e com os mortos. Ficam endurecidos e acabam morrendo. Por quê, pastor? Porque foram feridos. Mas sabe qual é a diferença? De não simplesmente ser ferido, mas de se ferir. É que quando você é ferido, as pessoas às vezes atingem a gente com palavras, com atitudes, e você é ferido. Mas aqui diz, meu amado, que ele se feria. Quando você é ferido dessas atitudes, com essas obras, você libera perdão e soluciona o problema. Você joga para trás e continua. Mas o problema é quando você não joga para trás, quando você não libera o perdão, quando você abraça para si e continua com aqueles caquinhos ali, se ferindo. Não libera perdão, fica com ressentido, cheio de mágoa. E isso não te leva para fora do sepulcro, isso te leva mais para dentro. Quando nós olhamos, meu amado, isso é fundamental. A gente parar de se ferir com as pedras. Por que isso, pastor? Porque no meio de um corpo, de uma igreja, nós somos diferentes, temos diversos pensamentos, fomos corroborados em um mesmo corpo, é claro, mas só que temos personalidades diferentes. Somos ligados pelo mesmo Espírito, só que pensamos muitas vezes diferente. E às vezes somos todos sujeitos a falhas. Você pode falhar, eu posso falhar. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina a suportar uns aos outros, perdoando uns
aos outros, se revestindo como eleitos, como foi dito aqui no princípio. Então, meu amado, bate assim na tua casa para você entender isso. Ei, eu sou eleito. Eu sou eleito. Eu devo me comportar como eleito. Como assim, pastor Daniel? Como me comportar como eleito? O eleito é o obediente. E você vê, meu amado, que esse homem, ele estava tendo o caráter de quem não era eleito. Como assim, pastor Daniel? O caráter, a personalidade dele era de demônio. Quem são os demônios? São os anjos que caíram. Os anjos que deixaram a sua habitação, que se rebelaram junto com Lúcifer na sua rebelião contra Deus. E por rejeitarem a Deus, não foram eleitos. Mas agora, Paulo está dizendo que assim como Deus elegeu anjos, Ele também está elegendo uma igreja. Ele elege os seus filhos. Ele elege os seus escolhidos. E se você olhar, você vê que os que se rebelaram, resolveram não imitar Deus, mas imitar o diabo. Quando nós olhamos, meu amado, isso é de suma importância para nós. Nós somos chamados para imitar a Cristo, a Deus, e não imitar o diabo. Mas muitas vezes no nosso isolamento, por nós estarmos nos ferindo, nós muitas vezes acabamos com um caráter de demônio. Como assim, pastor Daniel? Às vezes a gente se isola, irmão Dudu, dos santos. A gente deixa de estar na comunhão. A gente não quer estar com os irmãos, mas prefere estar com uma legião de demônio. Como assim, pastor Daniel? Você olha quando aquele homem vem e adora Jesus, se prostra perante ele e diz: olha, não mande a gente para os porcos, não lance a gente fora dessa região. E Jesus pergunta para ele: quem tu é? Ele diz: eu sou, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Quando o Senhor me disse isso, meu amado, eu confesso para você. Confesso para você que faz a gente tremer. Esse homem, ele se isolou. Ele não andava com as pessoas, mas andava com uma multidão de demônio. O que o Senhor está querendo dizer para nós, pastor Leão? Às vezes você não quer estar com a comunhão dos santos. Às vezes você não quer estar com a igreja. Às vezes não quer suportar, não quer perdoar. Para estar com as pessoas. Mas prefere se isolar e estar não com um, mas com uma legião de demônios. E o que é pior, é uma pessoa sem personalidade. Por isso que Jesus pergunta: quem tu é? Assim o Senhor pergunta para você que nessa noite: quem você é? Quem você é? Eu já deixei, meu amado, algumas pistas para você. Você é eleito, você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é templo do Deus vivo. Jesus te resgatou de dentre os mortos. Não é para você voltar para lá, não. Então combata para sair do isolamento. Não queira se isolar e deixar de ter caráter de pessoa de Deus e começar agora a ter caráter de demônio. Você olha, meu, desse homem, o caráter dele era esse, a personalidade dele era essa. Tanto que Jesus pergunta: quem é tu? Ele poderia dizer: eu sou fulano de tal, mas ele não disse. Meu nome é Legião, porque somos muito. Quem quer transformação tem que entender e falar a verdade para o Senhor. Não lembra de Jacó no vale de Jaboque?
Quando Deus pergunta para ele, quando ele agarra na perna do anjo, e disse para ele que queria algo, que tinha que receber uma bênção, e o anjo pergunta: quem tu és? Por que quem tu és? Porque Jacó, ele disse para o seu pai Isaac que o nome dele era Esaú. Mentiu. Jacó gostava muito de dar nome para as coisas. Onde é que ele chegava, ele dizia: isso vai ser o teu nome. Não, o nome dessa cidade vai ser Betel. Aí Deus pergunta para ele: ei, tu gosta de dar nome para as pessoas? Ei, tu gosta de mentir para o teu pai e dizer que o teu nome é fulano, mas o teu nome é ciclano. Aí Deus pergunta para ele: ei, quem tu é? Porque nós vivemos uma época de uma geração que não tem personalidade. Uma geração que tem a facilidade de assumir a personalidade de quem está perto. Se for luz, vai ser luz. Se for treva, diga uma treva. Uma geração que tem dificuldade de influenciar, mas sim de ser influenciada. A moda influencia a igreja, o mundo influencia a igreja. Nós vamos, meu amado, para o colégio, para o trabalho, e somos influenciados em vez de influenciar. Por quê? Porque nos falta referência. Às vezes a gente esquece quem nós somos. Você é filho de Deus. Então você deve se portar como filho de Deus. Paulo diz no capítulo 5 de Efésios: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Aí eu pergunto para você: o mundo está andando como filho de Deus ou como filho do diabo? Está fraco, meu irmão, está fraco. Só os vivos agora, os vivos. O mundo está andando como filho de Deus ou como filho do diabo? E por que essa mania que a gente tem de querer imitar o mundo? Já parou para ver? A mania de querer se vestir igual ao mundo. De querer falar que nem o mundo. Já parou para ver que muitas vezes a gente tem facilidade para dizer: ô varão, aqui dentro da igreja. Mas quando encontra o irmão fora da igreja, tem uma dificuldade de reconhecer e dizer: ei, varão, pai do Senhor. Às vezes tem pessoas que são crentes 007. Que se tu encontrar na rua e dizer: pai do Senhor, eles pegam a Bíblia e faz assim, ó, e se esconde. Se não tiver com a Bíblia, pega a bolsa e bota na... Parece brincadeira, mas é fato, meu mano. Nós temos, meu irmão, uma geração que se esconde, que não batalha mais. Você vê que ele morava em meio aos sepulcros. De dia e de noite, ele estava ali. Jesus pergunta para ele: quem tu é? Ah, eu sou legião. E Deus pergunta para você aqui: quem você é? Você não precisa nem responder para mim, responda para você mesmo. Quem você é? Isso é muito importante você descobrir. É muito importante você descobrir para você ter personalidade. Para você ser uma coisa aqui dentro e uma coisa, a mesma coisa lá fora. Para você agir com naturalidade, porque aquilo está comportado no seu caráter. Você é aquilo ali, não é uma coisa que você quer ser. Essas coisas nos tiram do isolamento. Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada diz, meu amado, que as pessoas daquela cidade, ao verem o que havia acontecido com aquele homem, que havia se prostrado perante Jesus, dito que o seu nome era Legião, e Jesus permitiu que aquela legião de demônio, que estava controlando aquela vida, viesse sair dele e entrar dentro dos porcos. Aqueles porcos se lançaram num precipício.
Os pastores que estavam apacentando os porcos saíram correndo, foram na cidade e começaram a anunciar: ei, Jesus, aquele que mora lá do outro lado do lago, mora lá na cidade de Nazaré, ele libertou aquele que a gente prendia e não conseguia manter ele preso. Jesus pegou aquele homem que andava nu aqui, afugentando todo mundo, e vestiu ele. Deu lucidez a ele. Adivinha o que eles fizeram? Conclamaram Jesus. Bateram palma para Jesus. Disseram: Jesus, o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado por o Senhor ter vindo pisar aqui em Gadara. Não. Eles disseram para Jesus: Jesus, pode sair daqui. Nós não te queremos aqui. Olha o que diz no versículo 15, meu mano. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Quando você olha, meu amado, aquele homem não tinha personalidade, andava nu, estava escravizado por uma legião de demônios, estava tudo bem para eles. Agora Jesus aparece na cidade, liberta o homem, veste o homem, deixa ele em perfeito juízo, dá lucidez para ele, personalidade para ele. E eles vão fazer o quê? Vão mandar Jesus embora. Nós não te queremos aqui, Jesus. Quando você olha isso, meu irmão, são pessoas que rejeitam Jesus por valorizar mais as coisas. Pessoas que rejeitam Jesus por valorizar mais as coisas. Tem pessoa que rejeita Jesus por causa dos porcos. Não quer andar com Jesus, não quer andar com os santos. Por quê? Porque prefere continuar se lambuzando na lama, junto com os outros porcos. Aqueles que foram lavados e tornaram a voltar para a lama. A qual Paulo, ou melhor, a qual Pedro diz que o seu último estado ficou pior do que o primeiro. Às vezes a gente é tendido a isso. A gente não quer andar com Jesus, a gente rejeita Jesus, rejeita aqueles que Jesus escolhe, aqueles que Jesus diz para a gente andar, que é os santos, os filhos da luz. E a gente quer andar com as trevas. A gente quer continuar andando com o porco, apacentando o porco. Jesus, meu amado, ele veio para apacentar ovelha. Porco não olha para cima. Porco não reconhece Deus. Porco só sabe ficar focinhando a miséria, a imundície. O que o Senhor está querendo dizer, pastor Daniel? Começa a andar com Jesus e com pessoas que te levem a olhar para cima, a pensar naquilo que é do alto, aquilo que é de cima. Por quê, pastor? Porque já ressuscitaram com Cristo. Não pessoas que ainda estão mortas e fazem você ficar focinhando na imundícia. Que em vez de trazer o pão vivo que desceu do céu para você, traz o banquete da contenda, da fofoca. E o pior, sabe o que é? É quando a gente quer continuar alimentando isso. A gente para escutar porque a gente tem a curiosidade de saber o que está acontecendo. Fofoqueiro não tem vida para te dar, não. Mas Jesus, o autor da vida, ele tem vida para te dar. Fofoqueiro tem no máximo imundície para contaminar a tua fonte. Mas eu quero dizer para você, meu, que Jesus, ele tem uma fonte para te dar, que faz jorrar para a vida eterna. Essa fonte se chama Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa de fofoqueiro, meu irmão. Se Deus quiser nos comunicar alguma coisa, Ele fala.
Não preciso de fofoqueiro para estar sabendo, olha, o que está acontecendo lá. O que aconteceu ali. Quando nós olhamos a geração que ama mais as coisas e rejeita Jesus. Dias atrás eu falava para você da geração que ama os animais, mas não ama o seu próximo. Que é o bem do animal, o bem-estar do animal. Mas o bem do próximo não quer. Você olha aí fora e você vê. Você vai no supermercado, tem uma caixinha ali, donativo, para os cães. E o meu Jesus disse, olha, não dê a pérola aos cães. O meu Jesus diz, olha, se o teu próximo, o teu semelhante, ele tiver fome, dá de comer para ele. Dá de comer para ele, alimenta ele. Se ele está com frio, veste ele. Está com sede, dá água para ele. Está preso, liberta ele. Foi isso que Jesus ensinou. Mas nós vemos o mundo imputando alguns outros padrões para a gente. Já parou para ver que pode alguém ali na estrada sair na bufetada com outro. E mesmo que chame a polícia venha averiguar o fato. Corre um sério risco de simplesmente mandar cada um para o seu lado e não acontecer nada. Ou de alguma parte, simplesmente pagar serviço comunitário ou algo do tipo. Mas agora eu digo para você, maltrata um animal para você ver. Vai pagar preso e se bobear sem fiança. É para você ver como os valores são invertidos. Nós vivemos uma geração que ama mais a sua casa do que Jesus. Você vê uma geração que ama os seus objetivos de conquistar coisas e não tem mais o desejo de sair do isolamento para alcançar uma intimidade com Jesus. Preferem ficar no isolamento sem uma intimidade com Jesus. E agarrado com as coisas. Mas em vez de buscar Jesus, que as coisas vêm naturalmente. Naturalmente. Quando nós olhamos, meu amado, a Bíblia sai ela dizendo isso. Aquelas pessoas que queriam expulsar Jesus de perto. Melhor, tem pessoas que querem expulsar Jesus de perto de você, porque não querem ver o seu bem. Já parou para ver isso? Isso não é só coisa de lá. Às vezes acontece dentro da igreja. Aquelas pessoas que não têm o prazer em ver o teu bem. Que precisam da nossa desgraça, da nossa miséria para poder tirar proveito. Que preferem ver você longe de Jesus, aprisionado, isolado, do que ver você liberto por Jesus, vestido com o seu pleno juízo, glorificando o nome de Jesus. É só você olhar. O texto vai continuar dizendo que Jesus foi rejeitado naquela cidade. Muitas pessoas rejeitaram Jesus. Mas quando Jesus voltou e pisou em Cafarnaum, tinha uma multidão que estava esperando Jesus. Muitos rejeitaram, mas tinha uma multidão que esperava Jesus. E dentre essa multidão, tinha um homem chamado Jairo, que veio, prostrou-se e adorou a Jesus. E disse, Jesus, eu tenho um problema lá em casa. Jesus, a minha filha está miseravelmente doente. Talvez, meu amado, você veio aqui nessa noite, dizendo, pastor, meu problema está lá em casa. Pastor, o problema não sou eu. O problema é o meu filho.
problema é a minha filha. E Jairo foi buscar a solução, o problema não era com Jairo. A enfermidade que ia levar para a morte não era em Jairo, mas era na sua filha. O que eu vejo aqui, pastor Daniel? Ver uma pessoa que não se importa somente consigo. Uma pessoa que importa com a sua família, que se importa com o seu próximo. Já parou para ver que muitas vezes a gente vê as pessoas se isolando? E o que a gente tende a fazer? Se isolar também junto com elas. Muitas vezes a gente faz isso. A gente se isola junto com eles. Está fulano não vai, então também não vou. Fulano não vai fazer, também não vou fazer. Em vez de buscar Jesus, ou de dizer, olha, vamos buscar Jesus para nós sair desse vale, sair desse isolamento. Mas a pessoa olha, mas tu tá dodóizinho. Então fica aí, dodói. Tá bom? Também vou ficar dodói junto contigo. E a nossa miserabilidade tem a tendência a gostar disso. A gente gosta de, não, mas eu sou o mais miserável do verme, do carrapato mesmo. Mas quando se apresenta diante de Deus, que é para dizer, Senhor, eu sou miserável, eu sou um verme, eu não presto, eu necessito de Ti. Aí não faz. Aí não vai buscar Jesus para fazer isso. Que é quem pode resolver a situação. Às vezes a gente faz para as pessoas que não têm esse poder. E não vem até Jesus dizer, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu sou um verme. Mas eu sei que o Senhor pode me transformar. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente é que nem fariseu, na presença de Jesus, bate no peito e diz, olha, eu jejuo 3 vezes na semana. Eu dou dízimo. Eu faço as minhas esmolas. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. E esquece que quem desceu justificado foi o publicano que batia no peito, Senhor, não sou nem digno de olhar para Tu. Senhor, eu sou um miserável. E Jesus fez questão de dizer, olha, quem desceu justificado foi Ele. Às vezes a gente chora a miséria para os outros, mas não chora para Jesus. Já parou para ver que às vezes a gente vem e chora a miséria para o irmão? Irmão, está acontecendo isso. Mas não é capaz de botar as 2 máquinas no chão e dizer, Jesus, está acontecendo isso lá em casa. Sabe o que eu achei interessante aqui? É que Jairo veio e buscou Jesus. E Jesus podia ter dito para Jairo, eu estou cansado de expulsar uma legião de demônio lá. Não dá para mim ir não, Jairo. Fica para outro dia. Se fosse eu, quem sabe. Mas Jesus é Jesus, irmão. A Bíblia Sagrada diz, não, eu vou lá, Jairo. E Jesus saiu seguindo Jairo. E na metade do caminho ele encontrou quem? A mulher que nós estamos falando. A Bíblia Sagrada diz que aquela mulher olhou Jesus, a multidão e Jairo, se dirigindo para a casa de Jairo. Agora tu imagina aquela mulher vindo e pensando consigo, mas se eu tão somente eu tocar, se eu tão somente tocar, nas suas vestes eu serei curada. E Jairo está guiando Jesus e dizendo, olha, Jesus vai chegar lá em casa. Jesus vai fazer um milagre lá em casa. Jesus vai fazer acontecer lá em casa. E de repente Jairo vê uma mulher tocar em Jesus. E Jesus começa a olhar na volta. Parar e começar a olhar na volta, irmão Dudu. Quem me tocou? Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Os discípulos diziam para Jesus, Jesus, como é que o Senhor diz que alguém te tocou? A multidão te comprime. Como é que o Senhor sabe que alguém tocou o Senhor? Ele diz, olha, porque eu senti que tocou diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. A multidão estava me apertando, mas ela me tocou. Imagina Jesus perguntando, quem me tocou? Olhando na volta. Aí o texto vai dizer que a mulher, que sabia o que havia acontecido no corpo dela, ela veio a Jesus temendo
e tremendo, e disse toda a verdade. Pastor, o que o Senhor diz para nós agora? Quer milagre na tua vida? Quer transformação na tua vida? Quer que os teus problemas sejam solucionados? Começa a chegar perante Jesus e dizer toda a verdade. Diga toda a verdade, porque a gente tem essa mania também de dizer em partes as coisas. O problema é desse tamanho, a gente só fala isso para Jesus. Às vezes eu acho engraçado, às vezes eu vou aconselhar pessoas, o problema é desse tamanho, e ela me fala isso. E eu vou dizer a solução para isso aqui. E depois o restante ficou sem resolver. E a culpa sobra para quem? Para mim. Por quê? Porque eu não disse a solução para o restante que eu não sabia nem que estava existindo. A diferença de Jesus para mim é que ele sabe. Só que ele espera que eu e você falamos para ele tudo. Falamos tudo. Quando nós olhamos, meu amado, a palavra de Deus dizendo isso para o nosso coração, a Bíblia diz que essa mulher estava sofrendo há 12 anos com o fluxo de sangue. Havia gastado tudo o que tinha, recorrido a muitos médicos, mas ninguém deu solução para ela. A Bíblia Sagrada diz que a filha de Jairo tinha 12 anos. Nós vemos duas gerações se encontrando. Jesus estava indo curar a geração dos filhos, mas no caminho curou a geração dos pais. Aleluia. O que o Senhor está querendo dizer para mim, pastor? Que às vezes a gente está dizendo, Senhor, quem precisa é o meu filho, quem precisa é a minha filha, mas esquece que se não curar os pais, os filhos continuam do mesmo jeito. Às vezes não é só o problema no filho, às vezes o problema está no pai. Você pode ver que Jesus, ele curou primeiro aquela mulher que tinha idade para ser mãe daquela menina. Ou seja, simbolizando duas gerações, a geração dos pais e a geração dos filhos. Às vezes a gente vem, não, mas eu quero a cura para o meu filho. Eu quero a solução para o meu filho. Mas só que Jesus está dizendo para a gente, ei, às vezes quem precisa ser curado primeiro é você. Depois eu chego lá na tua casa, mas deixa eu curar aqui primeiro. Porque às vezes a gente vem para o culto, não, eu vou lá, mas eu vou ir dizendo para Jesus que eu quero um milagre lá em casa. É errado, pastor? Não é errado. Mas a gente esquece às vezes que o problema que está lá na tua casa, você também tem a sua porcentagem, você necessita estar sendo curado, para que lá na sua casa venha haver a mudança. Já parou para ver? Que às vezes a gente começa a dizer, olha, meu filho não ora. Meu filho não lê mais Bíblia. Meu filho não quer mais estar na comunhão da igreja. Aí você faz uma análise. O filho olhava para o pai, para a mãe, orando 50 horas por dia. Agora quer orar 10 minutos. Lia a Bíblia Sagrada, e não só lia, e praticava de dia e de noite. Agora nem de dia nem de noite. E está se perguntando por que meu filho mudou. Por que lá em casa está diferente? Nós precisamos de pais que tenham atitude, meu amado. Porque nós temos uma geração que os filhos batem o pé. Os filhos dizem para o pai e para a mãe, olha, faz assim, faz assado. E não é mais os pais que estão tomando a frente, dizendo, olha, meu filho é assim, assim, assim. Você pode ver que é assim, principalmente fora da igreja. Esses dias eu conversava com uma mãe, ela me dizendo, pastor, a minha filha tem 13 anos de idade. Ela disse, o pai morreu. Ela disse que a casa era do pai, então ela é a única filha, então a casa agora é dela e que ela está me mandando embora. Tem vezes que a gente só não fala o que deve falar mesmo, meu amado. Porque a gente entende que a pessoa está com o seu estado emocional fragilizado.
A vontade é dizer, toma a rédea da situação. Toma vergonha na cara. Tira a cinta, dá-lhe uma sumanta para ver se acorda. Porque às vezes a gente quer tratar. Mas tadinho, dodói. E ele vai ficar ali, tadinho, dodói, e não vai acordar para a vida para sair daquele vale. Sair daquele isolamento. E acaba você saindo de casa, estava para morrer. E quando você voltar, pode ter morrido. Porque você não tomou atitude. Às vezes acontece isso. Jairo saiu de casa. A filha estava para morrer. Ele nem tinha chegado em casa. De repente chegou alguém e disse para ele, olha, não incomoda mais Jesus. Não importuna mais o mestre porque já morreu lá. E às vezes acontece isso. Imagina quando aquele homem, aquelas pessoas da casa de Jairo chegaram e disseram para ele, não importuna mais Jesus, porque tua filha já morreu. Imagina, você sabe que a nossa mente às vezes tem, em fração de segundo ela pensa tanta coisa. Imagine Jairo, naquela fração de segundo, pensando, mas se Jesus não tivesse parado ali, se eu tivesse procurado Jesus antes, se aquela mulher não tivesse atravessado o caminho de Jesus, se não tivesse a multidão que comprimia Jesus e impedia ele caminhar mais rapidamente, talvez Jesus tinha chegado lá em casa e tinha solucionado o problema. E às vezes a gente tende a isso, tende a prestar atenção nas pessoas que têm o mal para te dizer. Tende a prestar atenção nas pessoas que vêm trazendo a notícia de morte. E esquece de prestar atenção no Jesus, que está dizendo para você, ei Jairo, crê somente. Repito para você aqui nessa noite, ei, ô Jairo, crê somente. Porque às vezes a gente olha para as pessoas que estão dizendo, morreu lá na tua casa, o negócio está feio lá, não tem mais jeito, não vai dar certo, pode parar de buscar Jesus, não adianta buscar, já tu buscou já há tanto tempo e não resolveu, não mudou nem a tua vida, para com isso. Você não encontra as pessoas assim às vezes? Mas o segredo é esse, sabe, é não prestar atenção nessas pessoas. Você encontrou elas no caminho? Deixa elas. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. E Jesus vai estar, eu tenho certeza, dizendo para você, olha, não temas, creia somente. Jairo conseguiu arrancar, meu amado, um dos não temas da Bíblia Sagrada de Jesus. E Jesus está dando para você nessa noite. Não temas, creia somente. A chave é essa. É você não temer o inimigo. É você não temer a dificuldade. É você temer a Deus. Não foi que Jesus disse, não temer aqueles que podem fazer mal para o corpo, mas temer aquele que pode lançar a alma no inferno. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se dirigiu para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, tinha uma multidão de pessoas que estavam lá reunidas chorando. Aí Jesus chega na casa de Jairo e diz para Jairo um negócio, que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Jairo, ela não está morta, ela apenas dorme. Sabe o que foi interessante? As mesmas pessoas que estavam chorando, quando Jesus disse isso, começaram a rir. Como é que pode um negócio desse? Alguém que estava chorando, um segundo atrás, no próximo segundo já está rindo. O que o Senhor está querendo dizer para você nessa noite? Sabe as pessoas que precisam da sua miséria para se alegrar? Sabe as pessoas que precisam de ter você mal para se sentirem bem, se sentirem felizes? Manda sair da tua casa.
Sabe aquelas pessoas falsas, duas caras? Porque foi isso. Se num segundo chorava e no outro começou a rir, é o quê? O choro não era verdadeiro. E muito menos o sorriso. Ou melhor, o sorriso talvez fosse verdadeiro. Estava sorrindo da tua desgraça. Já parou para ver que às vezes a gente encontra isso? Quando eu olho, meu amado, às vezes a gente tem dificuldade de perceber Jesus falando com a gente. Você pode ver que Jairo teve que esperar ele curar a mulher. Parou. Ele viu alguém dizer para ele, olha, não vai dar mais. E ele teve que continuar crendo somente. Jairo, se fosse os crentes do século 21, tinha fugido, se isolar. Tinha ficado bravo com Jesus, reclamado com Jesus. Jesus, tu não foi lá em casa, tu não fez, tu não me visitou, Jesus. Não esqueça que ele disse para o amigo dele, 4 dias antes, olha, isso não é para a morte não. Pode voltar lá e dizer que não é para a morte. E de repente veio a morte acontecer. Imagine a cabeça de Marta e Maria, mas Jesus disse que não era para a morte. A gente tende muitas vezes a esquecer daquilo que Jesus disse, meu irmão. Tende a desacreditar melhor daquilo que Jesus disse. Porque muitas vezes Jesus vem e diz para a gente, olha, isso não é para a morte. Jesus vem e fala conosco, mas de repente o negócio está virando para a morte. Eu me lembro num testemunho do pastor Angildo aqui. Ele dizia que estava com uma dor tremenda. E ele orou a Deus e Deus disse, eu já te curei. Mas a dor continuou. Por muito tempo ainda. Aí, imagine você, a cabeça da pessoa que está passando por isso. Mas Jesus disse que me curou. Será que não foi Jesus que falou? Será que não foi Ele? Às vezes acontece com você. Sabe tudo aquilo que Deus já falou para você? Você desacredita disso é quando está tudo bem ou quando está tudo ruim? Hã? Não é quando está no vale, no deserto, no isolamento, na provação, na dificuldade. Mas Deus falou para mim. Mas agora parece que está morrendo o meu sonho. Parece que está se acabando. O segredo, meu amado, é sempre acreditar em Jesus. Ele diz, passarão os céus e a terra, mas a minha permanece, ou não passará. Aquilo que Jesus falou para você, meu amado, é o que te tira do isolamento. Porque as palavras de Cristo, elas são espírito e... Paulo escrevendo aos nossos irmãos de Roma, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sabe que em vez no vale a gente tende a ficar remoendo as desgraças. Mas eu convido você, quando estiver passando pelo vale, pelo isolamento, a ficar remoendo a palavra de Deus. Não esquecer daquilo que Deus falou, aquilo que Deus já fez na sua vida. Quando for confrontado pelo inimigo. Eu me lembro, meu amado, de uma geração, a geração de Elias. Elias quem é, pastor Daniel? Aquele que você conhece. Aquele que subiu para cima do monte, orou a Deus e desceu fogo do céu. Aquele que sentava no cume do monte, vinham os capitões de Acabe dizendo, olha, o Senhor manda te chamar. O rei Acabe está te chamando, homem de Deus. Ele dizia, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consumia as pessoas. Mas acontece que depois
Elias subiu para o monte. Subiu lá em cima do monte e desafiou os profetas de Baal e de Azera. Subiu lá em cima e disse, não, se Baal é Deus, nós vamos ver hoje. E se Jeová é Deus, nós vamos saber hoje também. E disse para o povo, olha, decidi hoje. Ou vocês adoram Baal, ou vocês adoram a Deus. A Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes de Baal passaram o dia todo, clamando a Baal, se cortando, e não aconteceu nada. Não desceu fogo do céu. A Bíblia Sagrada diz que Elias ainda zombava deles. Elias conhecia o Deus que ele servia, porque ele dizia, olha, o Deus cuja face eu estou. Não é estarei, eu estava ou estarei, é estou. Ele começa a zombar. Olha, clama mais forte, quem sabe Baal deu uma saidinha, foi dar uma volta. Aí de repente ele manda encharcar o holocausto, clama a Deus, ora a Deus, e desceu fogo do céu, consumiu. Acabe que estava ali presente, vê Elias matar os profetas de Baal e de Azera. Elias poupa a vida de Acabe e diz para ele, Acabe, vai para casa, vai comer, filho. Vai folgar em casa. A Bíblia Sagrada diz que Acabe chegando todo jururu em casa, pensaroso. Elias acabou com os profetas tudo. Aí chegou quem? O inimigo. Quem, pastor Daniel? A Geza. Aí vem Jezebel e diz, ele fez isso mesmo? Matou os meus sacerdotes? Aí ela solta a cartinha dizendo, olha, pode dizer para Elias, que o Senhor me faça o dobro, se amanhã por essa hora não tiver acontecido o mesmo com a vida dele. Ou melhor, Elias vai fazer o quê? Vai para cima do monte clamar a Deus de novo. Elias vai sair marchando, cheio da unção de Deus, e vai lá no palácio de Acabe, afrontar Acabe e Jezebel. Elias foi se isolar dentro de uma caverna, pedir a morte para Deus. Mas sabe o que eu acho engraçado de Elias? Eu confesso para você que eu acho engraçado. Quando você olha, Jezebel disse, olha, que me aconteça o dobro se amanhã por essa hora tu não estiver morto. Eu vou te matar, em outras palavras. E Elias foge para dentro de uma caverna e pede para Deus a morte. Vê se não parece a geração que está se isolando hoje. Que se verdadeiramente quisesse morrer, ficava ali, que Jezebel fazia o serviço. Mas está lá na caverna fazendo sanha para Deus. Deus, eu quero a morte. Deus, eu estou tão dodóizinho. Esperando que Deus se manifeste. Aí, a esperança de Elias dentro da caverna. De repente, vem um terremoto. E Elias foi desiludido porque viu que Deus não estava no terremoto. De repente, veio fogo. Também se desiludiu porque Deus não estava no fogo. Veio o vento. Também se desiludiu porque não estava no vento. Aí, daqui a pouco, Elias ouviu uma voz suave. E adivinha o que Deus disse para ele? Adivinha o que Deus disse para ele? Eu só respondo se todo mundo perguntar, meu mano. Vai perguntar? Tá fraco, meu, tá fraco, tá fraco. Adivinha o que Deus disse para ele? Elias, o que tu fazes aí? Eu não te mandei ir para o isolamento para dentro da caverna, não, Elias. Tu não está no lugar errado, não, Elias. Tu não está fazendo a coisa errada, não. Ô Elias, Deus não te mandou ficar no isolamento, Elias.
sai da caverna, Elias. Sai, ô Lázaro. Sai para fora. Mas sabe o que é pior disso? É que Elias tinha um compromisso com Deus. Deus tinha uma intimidade com Elias. E Elias estava querendo renunciar a essa intimidade, deixar a intimidade de Deus e querer se isolar. Adivinha o que Deus disse para Elias, depois de dizer para ele, teu lugar não é aí. Ele disse para Elias, Elias, sai daí. Faz o quê? Unge um novo rei para Israel e também, não esquece de um negócio, anota bem direitinho aí. Unge a Eliseu, profeta, no teu lugar. O que o Senhor tem para dizer para nós agora, pastor Daniel? Sabe quando a gente fica fazendo chanha para Deus, e Deus tem promessa na nossa vida, Deus tem compromisso com a gente, não vai pensar você que Deus vai deixar de exercer os propósitos dele por causa de você. Deus não vai parar de exercer o plano de salvação dele, nem por causa de você, nem por causa de mim. Ele levanta outro. Ele diz, olha, acabou o teu tempo, vai lá e unge Eliseu. Unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Então, meu recado para você aqui nessa noite é começar a não perder tempo dentro da caverna. Se Deus não te mandou para a caverna, não vai para lá, filho. Se Deus não te mandou, pode prestar atenção, Deus mandou ele caminhar no deserto. Sustentou ele antes, ele andou no deserto. E Deus depois lá no outro lado do deserto proveu para ele. Mas porque Deus mandou. Agora se Deus não mandou, meu amado, não vai que você vai sair prejudicado. Porque a gente tem essa maneira, não, eu quero entrar nesse isolamento. Eu quero ficar afastado. Eu quero ficar lá dentro da caverna, chorando para Deus, dizendo, Deus, eu quero a morte, Deus. Maldito o dia que eu nasci. E Deus está dizendo, olha, eu não te mandei tu ficar aí, não mandei tu vir para cá. Então agora sai, unge um novo rei para Israel e vai lá e unge Eliseu no teu lugar. Outra tradução, ou melhor, traduzindo para você. Uma geração estava passando e a outra estava se erguendo. Mas sabe o princípio que eu achei tremendo? Deus permitiu que Elias ficasse mais um tempo sobre a terra, antes de tomar ele para Deus. Para quê, pastor? Porque Elias, por mais que estavam com a sua personalidade abalada, Elias era um homem de personalidade. Era um homem que temia a Deus. Aí você vê Eliseu andando com Elias. Elias queria se desvencilhar de Eliseu, dizer, Eliseu, fica aqui, que o Senhor falou comigo, eu tenho que ir lá, em tal cidade. Eliseu dizia, meu Senhor, vive a tua alma, e eu não te deixarei. Meu Senhor, vive a tua alma, e eu não te deixarei. Nós estamos no tempo, meu amado, que as pessoas não vivem mais assim. Imagine você a promessa que havia agora sobre a vida de Eliseu, era que se ele visse Elias ser tomado num redemoinho aos céus, ele receberia a porção dobrada. Receberia porção dobrada. Eu imagino Eliseu andando assim, ó, procurando um sinal. Tem uma geração que está aqui nessa terra, que o seu Senhor, Deus já tomou ele para si. Mas qual é o problema, pastor? É que ela não está mais andando como Eliseu assim, esperando um sinal. Qual é o sinal, pastor?
O sinal que ele disse que viria do Oriente ao Ocidente. O sinal que viria nas nuvens. Nós vivemos uma geração que não espera mais o seu Senhor. Uma geração que não quer mais seguir os passos de Cristo. E eu quero crer nessa noite, meu amado, que o Senhor está erguendo você. Eu quero crer nessa noite que o Senhor tirou você do sepulcro. Eu quero crer, meu amado, que o Senhor tirou você lá do meio dos mortos. Que você conseguiu tocar Jesus nessa noite e ser curado. Eu quero crer, meu amado, que quando você chegar lá na sua casa, por mais que você chegue lá, e a situação seja contrária, eu quero, meu amado, liberar uma palavra sobre você. Creia em Jesus. Porque a palavra de Jesus foi: não temas. Creia somente. Faz a varredura na tua casa. Coloca para fora aqueles que precisam da tua miséria. As carpideiras. Coloca para fora. Começa a fazer o que agora, pastor? Começa a deixar Pedro, Tiago e João. Começa a deixar Jesus dentro da tua casa. Que Jesus pode ter certeza que ele vai, no momento certo, ele vai dizer: menina, levanta-te. Menina, levanta-te. Agora eu vou fazer você entender. Por que eu disse que Jesus sarou primeiro a geração dos pais, para depois chegar nos filhos? Porque Jesus aí vai dizer para os pais: dá de comer para ela. Se você não tiver sarado, não vai ter como você dar de comer para ela. Agora para encerrar. Só não se esquece de um negócio. Não conta para ninguém não, hein? Não conta para ninguém. Dá honra, glória só para Jesus. Amém? Então aplauda o nome do Senhor.